Pronto. Eu tô gravando. E também tá no YouTube também, tá? Eu tô passando uma live. Não sei se vocês estão vendo uma etiquetinha de live aqui. Eu tô passando algumas aulas ao vivo. Hoje eu passei uma também dos meninos da outra turma, de isomeria. E aí hoje eu tô passando essa daqui com vocês também, tá? O nosso desafio na aula de hoje é trabalhar, então, a consequência da ligação covalente, né? A ligação covalente ela é uma ligação que, por ter um compartilhamento de elétrons, ela vai acabar fazendo com que esses elétrons estejam direcionados no espaço. Esse direcionamento dos elétrons compartilhados vai fazer com que as ligações comecem a formar ângulos. E esses ângulos, no limite, vão dar para a molécula uma forma característica, que é o que a gente vai chamar de geometria molecular. Por que eu estudo geometria molecular? Qual a importância para o vestibular de eu saber esse conceito? O que eu posso esperar de abordagem em relação a isso? A geometria molecular, ela vai dar para a molécula uma propriedade fundamental para a gente entender muita coisa na química, que é a polaridade. A polaridade vai dar para a molécula solubilidade maior ou menor na água, ponto de fusão, ponto de ebulição maior ou menor. Então, uma série de propriedades que são macroscópicas, que nós observamos inclusive no nosso dia a dia, como o fato de dois líquidos não se misturarem, né? O fato de você ter líquidos que evaporam com... Vamos colocar uma palavra que não é muito correta, mas eu vou falar mesmo assim, com intensidades diferentes. Né? Essa volatilidade que a gente observa em alguns líquidos tem a ver com a polaridade da molécula. Então, a ideia é que a gente fale esses dois tópicos na aula de hoje, polaridade barra geometria, para que, na sequência, a gente entre nas forças intermoleculares. Né? As forças intermoleculares são eventos que ocorrem entre as moléculas. Espera aí, está entrando mais galerinha aqui. É um evento que ocorre entre as moléculas responsável por manutenção do estado sólido, líquido. Então, é uma sequência de assuntos, gente, que ela é muito emendada. Né? Eu começo a falar de octeto, passo por ligação iônica, passo por covalente, falo de geometria e polaridade, falo de interações intermoleculares, e aí eu discuti tudo o que eu precisava saber de estrutura da matéria. Quando a gente termina a parte de forças intermoleculares, a gente termina a primeira grande parte da química, que é a parte de estrutura. Dessa parte de vestibular, o que despenca? Interação molecular. O Enem cobra, os vestibulares chamados de tradicionais cobram interação molecular. Já teve casos de caírem, no Enem já caiu, acho que foi no retrasado, não me lembro se foi no retrasado ou antes do retrasado, duas questões de interações moleculares na mesma prova. Eram assuntos um pouquinho diferentes, mas a resolução da questão dependia do aluno entender interação molecular. Então, daqui é certeza que a gente vai tirar a questão. Danilo, cai questão de geometria molecular? Pouco. Só que a geometria molecular, ela entra no quesito polaridade e vai entrar na orgânica numa outra parte que cai todo ano, que é a isomeria. Como é que eu vou entender, por exemplo, isomeria cis-trans, isomeria ótica, que inclusive foi a aula que eu passei hoje no YouTube. Como é que a gente vai entender isomeria se eu não entendo geometria de molécula? Tá? Beleza? Bom, se a gente quer estudar geometria, a gente precisa de um modelo. Eis o modelo que a gente vai usar para estudar geometria. É uma teoria bem simples, assim, bem interessante assim, a teoria, chamada teoria Vesper. Na verdade, Vesper está em inglês, essa sigla. A sigla para o português seria Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência. O que a teoria diz? Que os pares eletrônicos da camada de valência se repelem. Ponto. Essa é a teoria. Essa premissa, ela vai meio que garantir o seguinte. Olha, toda molécula tem uma forma, e de uma certa maneira, a forma dessa molécula vai depender de um elemento chamado central. O elemento central é um elemento que, como o próprio nome diz, é em torno dele
que a molécula meio que se organiza. Vocês lembram que na aula da semana passada a gente falou um pouquinho sobre estruturas de alguns compostos, como ácidos, e vocês lembram que na montagem da estrutura a gente partia de um elemento tido como central? Esse elemento central vai dar para a molécula uma geometria. Então, o metano é tetraédrico. O metano é tetraédrico por conta de um elemento central, que é o carbono. A água tem geometria angular. A água tem geometria angular por conta do elemento central, que é o oxigênio. Então, a chave para entender a geometria é entender que a forma da molécula vai depender de um elemento. Tá, mas o que esse elemento tem de especial? A gente vai observar que esses elementos vão ter em volta deles pares de elétrons. Que pares de elétrons são esses? Os pares de elétrons que ele utiliza para se ligar com outro átomo, que são elétrons ligantes, e eu tenho pares de elétrons que ele usa, que ele está lá para compartilhar por uma dativa, por exemplo. São os pares não ligantes. A teoria vai dizer que quanto mais pares de elétrons eu tenho em volta desse elemento, maiores serão as repulsões entre esses pares. Então, um par de elétrons vai tentar se afastar do outro, de tal maneira que eles fiquem o mais longe possível. E é uma repulsão que tem perfeitamente sentido se você pensar que elétrons têm carga. Então, a ideia é que elétrons ao redor do elemento central vão causar repulsões. Um elétron repele o outro, Danilo? Não, não é bem assim. O que vai... E essa é a parte um pouco delicada da teoria que eu vou mostrar com exemplos. A gente vai mostrar umas animações aqui para vocês entenderem isso. Mas a parte crítica da história não é um elétron que repele outro. São pares eletrônicos que se repelem. Pares que podem ser ligantes ou não ligantes. Qual é o nosso desafio? Dependendo do número de pares que se repelem, eu tenho uma geometria. Então, se uma geometria é tetraédrica, significa que o número de pares de elétrons que se repelem é tanto. Se uma geometria é linear, significa que o número de pares de elétrons repelindo-se é tanto. E assim sucessivamente. Tá? Então, rapidamente, vamos ler juntos o que eu acabei de contar, né? Então, a teoria que enfoca a repulsão exercida por pares eletrônicos. Quais são os pares? Sempre da camada de valência de um átomo central. Essa repulsão provoca o máximo afastamento dos pares, e aí nós vamos perceber que tem alguns pares que conseguem se afastar, tem outros que não, que vão determinar a organização das nuvens de elétrons ao redor do átomo. Então, em última análise, o que seriam nuvens de elétrons ao redor do átomo? São os pontos pelos quais o átomo se liga com outros. Cada nuvem eletrônica é considerada uma ligação covalente. Pode ser uma dativa, pode ser uma dupla, pode ser uma simples, tá? Beleza, continuando. Como é que a gente faz assim, né, de maneira bastante protocolar, o processo para determinar a geometria? É claro que a gente vai fazer todos eles juntos. Os casos mais importantes a gente acaba memorizando, mas o que a gente precisa sair daqui, na medida do possível, do nosso esforço, é não achar que geometria é uma questão de decorar. Porque isso lá na frente vai ter um preço. Se a gente sair daqui com essa coisa de, eu vou decorar e pronto. Não, você precisa saber por que a água é angular. Que a água é angular, ok. Mas o vestibular já não está mais fazendo esse tipo de abordagem. Porque a gente sabe que os alunos acabam... Quanto mais você estuda, mais você tem informações. Então, ao invés de eu perguntar se a água é angular, eu pergunto, sabendo que a água é angular, me explique por que ela é angular. Ou, uma questão muito interessante da gente pensar é, por que o CO2, que é uma molécula de 3 átomos, tem uma geometria bem diferente da água, que é uma molécula de 3 átomos também. E isso acaba dando uma série de outras propriedades, tá? É isso que a gente vai tentar explorar. Beleza. Então, o que eu faço para determinar a geometria?
Primeiro eu desenho a molécula a partir da estrutura de Lewis. A de Lewis é aquela das bolinhas. Tá? Com uma certa prática, você não precisa necessariamente desenhar a de Lewis. Eu vou começar fazendo ela. Aí você vai olhar para o elemento central e vai determinar um número mágico para ele. Esse número vai se chamar número estérico. Esse estérico significa espacial. Tá? Não é histérico, é estérico. Esse número estérico é o número de nuvens que estão se repelindo. Então vai ter átomo central com número estérico 2, átomo central com número estérico 3, átomo central com número estérico 4 e assim sucessivamente. Dependendo do número estérico e de um outro fator, que nós vamos discutir daqui a pouquinho, você vai dizer a geometria dela. Então, a aula de hoje ela é um estudo de caso, onde cada caso que eu apresentar para vocês vai confirmar o que eu estou mostrando, que eu estou falando. Olha, então a molécula tem tal geometria porque ela tem tantas nuvens se repelindo. Olha, a molécula tem tal geometria porque nesse caso eu tenho tantas nuvens se repelindo. Vai ser assim o andamento da coisa, tá? Depois que a gente determina a geometria, polaridade é uma consequência, tá? Podem tirar print, se vocês quiserem. Bom, vamos começar então do mais simples para o mais chatinho, tá? A ideia é que a gente vai complicando o elemento central. Vamos começar com um caso bem básico, que é uma molécula que não tem elemento central. Danilo, como isso é possível? Essa molécula só tem 2 átomos. Tá? Eu tenho moléculas homonucleares, que eu chamo de H2, por exemplo, né, que são átomos iguais, substância simples. E aqui eu tenho moléculas heteronucleares, são átomos diferentes. Qualquer uma dessas dois arranjos vai me dar uma geometria linear. Essa geometria é linear. Tá? Não existe ângulo entre ligações. Tá? E aqui nota que não importa se a molécula tem ligação simples, dupla ou tripla. Tá? A aula de hoje eu vou usar um aplicativinho que a gente baixa no. Depois até mando o link, vou deixar o link para vocês. Tem vários simuladores, a gente vai usar várias vezes durante a aula, tá, gente? É muito legal. Tem vários simuladorzinhos que mostram coisas que acontecem na física e na química. Eu não sei se eu cheguei a usar com vocês na aula de modelos atômicos. Eu vou usar esse daqui, quer ver? Ó? Deixa eu compartilhar. É esse aqui. Tem aqui o link. É de uma universidade do Colorado. Tá aqui fazer a propaganda, mas é porque o negócio é muito bom. Eles têm um setor ali na página deles, PHET, onde você tem vários simuladores. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar esta tela aqui. E aí lá você escolhe, tem simulador de biologia, tem um simulador de transporte de íons na membrana, é bem interessante. Tá? Depois vocês dão uma fuçada. Esse aqui é um programinha de geometria molecular. Então aqui você tem o elemento central. Tá? Esse elemento central pode ser preenchido com ligações ou pares de elétrons livres. Né? Vocês sabem que tem vários átomos que tem par de elétron livre sobrando. 7A, lembra que a gente falou isso na aula passada, né? Dependendo do número de coisas que eu vou colocando em volta do elemento central, eu vou observando geometrias variadas. Então, o nosso primeiro caso seria uma molécula assim, ó. Isso aqui é uma molécula com uma ligação simples, tá? Eu posso tirar a simples e colocar uma dupla, por exemplo, O2, né? Ou eu posso tirar e botar uma tripla, tá? A ligação dativa, eu representaria ela como uma simples, um par de elétron, tá? Um par de elétron compartilhado aqui, não importando muito se é uma ligação comum ou dativa, tá? Beleza?
Bom, aí eu vou fazendo assim, eu vou trabalhando os casos e vou mostrando para vocês aqui na coisa, porque fica muito melhor, inclusive para desenhar, né? Não precisa, melhor do que desenhar. Beleza. Então, peraí. Vocês só vão ter que ter um pouquinho de paciência que eu vou ficar descompartilhando tela toda hora, tá? Beleza. Então, primeiro caso, moléculas com 2 átomos, sempre lineares, acabou a discussão. Agora, a gente vai começar a discutir moléculas com mais de 2 átomos. Átomo central com número estérico 2. O que significa dizer que o número estérico de um átomo é 2? Significa dizer que aqui eu tenho um átomo central com 2 nuvens sofrendo repulsão. Tá? Tem alguns casos bem legais da gente ilustrar, dentre os quais eu vou colocar aqui, ó, o CO2 e o HCN. Se você olhar para essas duas estruturas, elas têm uma geometria idêntica, porque o elemento central, que é o carbono, tem 2 nuvens. Presta atenção que o carbono do CO2, ele é formado por... E aí, ó, eu não vou escrever a fórmula de Lewis. Eu vou exercitar a cabeça de vocês para vocês olharem para as fórmulas com as ligações, ó. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Só que a gente viu na aula da semana passada que o carbono pode sofrer hibridizações. Pode não, né? Vai sofrer hibridizações. E essas hibridizações podem formar carbonos com número de nuvens diferentes. O carbono que esse que vocês estão vendo aqui é um carbono sp. Ele é um carbono sp. Tá? O carbono do ácido cianídrico também é um carbono sp. Ó. Aí você fala, Danilo, mas espera aí, não tem uma diferença de ele estar formando 2 duplas ou uma simples e uma tripla? Não, sabe por quê? Aqui, o que é o número estérico 2? Isso aqui é uma nuvem. Isso aqui é uma nuvem. E isso aqui é outra nuvem. Ah, mas aqui tem uma dupla. Ok. Mas a sigma e a pi, elas não conseguem se separar. Elas estão ali presas uma na outra. Então, isso é uma nuvem eletrônica que vai repelir a segunda nuvem. Como são 2 nuvens, a maneira que elas encontram de ficar o mais afastadas possível é assumindo um ângulo de 180 graus. Por isso, essa molécula acaba tendo uma geometria linear. É um ângulo exatamente de 180 graus, que é exatamente o que acontece com esse carbono. Então, assim, né, tentando fazer algumas conexões da semana passada, né? Por que o carbono sp é sempre linear? O carbono sp é sempre linear porque ele tem 2 nuvens. E a maneira que as 2 nuvens se encontram de se estabilizar, de ficar com a menor repulsão possível, é assumindo uma geometria linear. Tá? Beleza? Aqui eu vou agora... Daqui a pouco eu volto aqui na tela. Eu vou mostrar para vocês o que acontece no CO2. Ó, pronto. Isso aqui é o CO2. A parte que eu acho legalzinha do aplicativo em si não é isso. Isso aqui é bestinha. Mas olha o que acontece se eu tentar aproximar uma ligação da outra. Ó, isso é a repulsão. Então a molécula ela vai ficar numa conformação que for a melhor para ela. Inclusive aí vai uma coisa muito interessante. Você está vendo esse movimento que eu estou fazendo com a ligação aqui? Ó? Isso aqui acontece. Na vida real, a molécula tem vibrações. Tá? Essas vibrações, inclusive, são as responsáveis pelo CO2 ter capacidade de absorver radiação infravermelha. A frequência de um tipo de vibração da molécula é parecida com a frequência do infravermelho. Tá? Veja que, em termos de geometria,
Não faz diferença se eu tenho duas duplas ou uma tripla. Tá? Ó, aqui eu vou colocar o ângulo. Ligação. Eu vou tirar. Eu vou fazer isso, ó. Ó. Você vê que a molécula vai estabilizando, ó. Pronto. Essa é a conformação mais estável para ela. Ah, por quê, Danilo? Porque sim. Eu sei que é estúpido falar isso, né? Mas porque sim. Tá? Beleza. Volta. Pananã. Pananã. Aí, eu vou fazer um comentário breve para a gente entrar para a próxima parte. Então, número estérico 2 significa átomo com duas nuvens. O que não significa que a molécula seja uma molécula de 3 átomos, porque tem molécula de 3 átomos que não é linear. A água, por exemplo. Ah, Danilo, então pera lá. Se a água não é linear, mesmo tendo 3 átomos, é porque o oxigênio não tem duas nuvens eletrônicas em torno dele. Não. A gente vai descobrir daqui a pouquinho, tá? Então deixa eu só escrever aqui linear. Geometria linear. Podem tirar print, tá? Bom, quando um átomo tem número estérico 3, pode acontecer duas situações. Então, primeiro, vamos colocar aqui, né? Repulsão de 3 nuvens. Aqui começa a surgir um problema. Por quê? Porque quando o átomo tem 3 nuvens eletrônicas, pode acontecer desse átomo ter 3 nuvens conectadas a outros átomos, ou ter 3 nuvens, mas com alguma vazia. Ou seja, sem um átomo grudado. Como isso é possível, né? Vamos pensar. Vamos pegar primeiro um caso, que a gente já aproveita e relembra algumas coisinhas, que é o caso do boro. Vamos pegar essa molécula aqui, ó, BH3. O átomo de boro, ele é um átomo que não obedece ao octeto. Ele faz, na verdade, 6 elétrons na valência dele, certo? E aí ele está ligado com hidrogênio. Então eu tenho isso, ó. H. Ele só tem 3 elétrons na camada de valência. Então ele não tem uma outra nuvem. Então, número estérico 3. E aqui as 3 nuvens estão ocupadas. Então eu tenho 3 nuvens ocupadas. Opa. Tudo bem? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um outro caso. Vamos pegar o caso do SO2. O SO2 tem como elemento central o enxofre. Só que o enxofre, ele tem 2 elétrons desemparelhados e 2 pares livres. Aqui, ó. Tá? Para ele montar uma molécula SO2, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Ele faz uma dupla com oxigênio, uma dativa com outro O e deixa um par de elétrons sobrando. A diferença entre os dois compostos está justamente em como essas nuvens estão. O boro tem 3 nuvens, todas ocupadas por átomos. O enxofre tem 3 nuvens, sendo uma dupla, ocupada aqui, né? Uma dativa e um par eletrônico. Então, primeiro problema, como é que essas nuvens querem se organizar? Então,
Vamos lá. Eu vou pegar um elemento central e botar 3 nuvens aqui, ó. 1, 2, 3. Três nuvens. 3 nuvens se organizam na forma de uma figura que, primeira, ela é plana. Olha aqui. Tá vendo? Ó? Nessa perspectiva você vê que todos os átomos estão no mesmo plano. E se você colocar ela de frente, de tal maneira que ela fique no plano da lousa, da tela. Lousa. Nossa senhora, lousa, gente. Vocês sabem o que é lousa? Gente, que louco isso agora. Desculpa aí. Mas eu fiquei um pouco impressionado. Da tela. Mano do céu. Que surto. Saudades lousa? Ai, gente. Saudade que tava o professor lá pertinho, né? Oh, coisa boa. Oh, que coisa boa. Ai, gente, Deus é pai. Não dá nem pra falar isso logo, vai passar porque a gente não sabe, né? Mas, ai. A gente já tá virando uma tela, né? É, né? Eu adorava tirar você mesmo. É bem verdade isso. As tiradas em público. Só para confirmar, número estérico significa nuvem eletrônica. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Tá? É a tal da nuvem eletrônica. Tadinha nada. Que tadinha. Nem não. Então, olha só. Voltando. Senão a gente perde o fio da meada. Então, eu tenho 3 nuvens. Essa figura aqui ela vai ganhar o nome de geometria plana. Plana, porque ela é plana. Trigonal. Trigonal. Tá bom? Então, o átomo... Agora, olha o que eu vou fazer. Esse primeiro a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas depois vocês vão entender que vai ser bom. Ó, o nosso átomo central, ele terá 3 nuvens, uma assim, outra assim, outra assim. Então, isso aqui é a geometria das nuvens. Só que acontece o seguinte, se essas 3 nuvens, só escrever aqui, plana trigonal, se essas 3 nuvens estiverem cheias, como acontece no boro, você terá uma molécula com um átomo aqui, um outro aqui, um outro aqui e um outro aqui. Então a molécula, ela é plana trigonal. Danilo, mas isso é meio óbvio. Se o átomo central tem 3 nuvens planas trigonais, a molécula também é. Pois é, mas não é. Por quê? Nessa molécula do lado, qual é a diferença? Tem uma nuvem que está vazia, está sem átomo. Então você vai imaginar uma situação assim, ó. O enxofre, bonitão aqui. Aqui você tem uma dupla com oxigênio. Aqui você tem uma dativa com outro O. E aqui um par de elétron. O que a gente vai observar é que o par de elétron livre, ele exerce uma repulsão sobre as duas outras nuvens. Porém, como ele está vazio, a molécula não tem a forma de um triângulo desse jeito. Ela forma um bumerangue. Então aqui surge uma nova geometria. Essa geometria é a angular. Né? Por isso que o professor normalmente na aula ele fala o seguinte, olha, se o átomo tiver 3 nuvens, e as 3 forem cheias, é uma plana trigonal. Se tiver uma vazia, é angular. Tá? Tem uma lógica para isso. O que não dá é para você simplesmente decorar.
Você tem que ver e entender e falar, ah, então aqui você tem duas nuvens ocupadas. Então, por exemplo, pela experiência que eu tenho quando eu estudava, o que eu percebi? Que você tem que encontrar maior lógica no elemento central. Saber que a geometria de três nuvens é trigonal. Agora, se elas estão cheias ou vazias, a hora que você desenhar o negócio, você vai olhar para o desenho e vai entender a geometria. Não tem como errar. Não é uma coisa que você fala assim, puta, errei a geometria. Não, você está olhando para a geometria, você sabe quais são os tipos. Tá bom? Aqui a gente pode citar também como exemplo, gostaria só para fazer um complemento, que tem um carbono muito especial, que adora fazer isso aqui, que é o carbono sp2. Um dos carbonos mais famosos que a gente tem na orgânica é o C-O, né? Então, compostos que têm carbonila, ésteres, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos. Então, no SO3, ele vem para essa geometria aqui, ó. Porque bota um oxigênio aqui, ó, né? Inclusive, a gente pode até fazer aqui, quer ver, ó? Ó. Aqui seria o SO3, ó. Aqui uma dupla, a dativa, e a terceira dativa aqui, ó. Aí ele passa a trigonal, ó. Mas aí, porque ele cai no caso do boro, né? 3 nuvens, 3 cheias, tá? É exatamente o mesmo caso. Beleza? Quer ver? Vamos lá no app, ó. Vamos zerar as nuvens, ó. Põe 3 ligações, ó. Tum, tum, tum. Ó. 3 nuvens cheias. 3 nuvens cheias. Plana trigonal. Agora, eu tiro uma nuvem. Olha o que vai acontecer, gente. Tum. Virou plana, virou linear. Agora, eu vou pôr um par de elétron. Tum. Olha o SO2. Ô, gente, vocês lembram que a geometria da água é angular e ela é 109 graus? Olha para a geometria desse angular. 120, porque ela é um pedaço de uma trigonal. Tá vendo, ó? Se tivesse um átomo aqui na frente, ó, aqui em cima, você teria uma trigonal. Aqui você tem uma angular, tá? Ó, tenta aproximar, você não consegue. Ó, ele volta, 120. Tá bom? Voltei. Continuando. Bom, com o número estérico 3 a gente já discutiu, tá? Então, o número estérico 3 ela tem a possibilidade de ter as 3 cheias ou de ter 2 cheias. Então, varia de plana, trigonal para angular. Agora, eu vou fazer o átomo de número estérico 4. O átomo de número estérico 4 ele tem 3 possíveis geometrias. 3. Vamos começar comparando as moléculas. A nossa comparação vai ser CH4, peraí, vai ser CH4, vai ser amônia e vai ser água. Tá aqui. Bom, no caso do carbono do CH4, eu tenho 4 pares, 4 elétrons desemparelhados, ele é sp3. O nitrogênio, eu tenho ele assim, ó, né? Percebe que eles vão formar tudo 4 nuvens em volta.
O carbono, como ele tem elétron desemparelhado, obrigatoriamente ele vai ter que usar os 4 elétrons para fazer ligação. Lembra que a ligação covalente é obrigatória. O nitrogênio não. O nitrogênio ele tem um par de elétrons que pode ser usado por dativa. Não necessariamente vai ser. E a água tem como elemento central o oxigênio, que tem 2 pares. Então, qual é a situação de cada um deles? O do caso do metano, ó, uma nuvem, 2, 3, 4, todas cheias. Amônia, eu tenho uma nuvem cheia, outra cheia e uma vazia. E no caso da água, uma cheia, outra e outra. Calma aí que eu já vejo aqui, estão chamando aqui no chat. Espera aí. Quando você fala nuvem cheia, é porque tem um átomo conectado a ela. Exatamente. Eu chamo de nuvem cheia uma nuvem que está ocupada por um átomo ligante. Tá? Então, nesse sentido que a gente fala, o carbono tem 4 nuvens cheias, o nitrogênio só tem 3 e o oxigênio tem 2 cheias. Tá? Bom, o que eles têm em comum? Eles são elementos com 4 nuvens. Então, vamos falar da geometria das nuvens. Vamos lá. Geometria das nuvens. Ó, 1, 2, 3, 4. Olha quem apareceu aqui. O nosso bom e querido tetraedro. Ó, tá? O tetraedro ele vai exigir da gente uma certa dose de abstração. Veja só. Quando eu giro o tetraedro, a gente percebe, né, que a molécula é 3D. Embora nós estejamos projetando ela numa tela de 2 dimensões, ela é uma molécula 3D. O que significa é que sempre que você for desenhar as nuvens, você vai ter, presta muita atenção nisso que eu vou falar agora, pelo amor de Deus. São 4 nuvens. 2 nuvens, você sempre vai conseguir desenhar no mesmo plano. As outras 2 vão ficar em planos diferentes. Tá? Para ilustrar isso, eu vou tentar mostrar a molécula como a gente vai desenhar. Ó. Vou fazer assim, ó. Mais ou menos isso. Ó. Notem que essa nuvem aqui, ó, superior, e essa outra lateral, porque não é 3 o quê? Não, não, ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Deixa eu terminar aqui. Ó, aqui você tem uma nuvem. Ele está no plano da sua tela, barra monitor. Essa outra nuvem aqui, no mesmo plano. Se você desenhar essas 2 nuvens no mesmo plano, a terceira vai sair da lousa, olha eu de novo, da tela, e a quarta que está lá no fundo está entrando na tela, está lá para trás, escondida. Então, na verdade, isso aqui é um plano. Ó. Isso é um plano. Aí você tem uma coisa atrás do plano e uma coisa na frente do plano. Está saindo aqui. Tá? Como é que eu desenho isso no papel? Tem uma notação muito característica na orgânica para mostrar isso. Né? Vou voltar ali. Vamos desenhar. Olha aqui, ó. Você vai desenhar a de cima no plano da tela e a do lado no plano da tela. São aquelas 2 que você conseguia desenhar no mesmo plano. A que vai sair do quadro, você vai fazer isso, ó. Você dá uma aumentadinha aqui e pinta ela. Isso é uma nuvem. E a outra você vai desenhar lá para trás assim, ó, com risquinhos, simbolizando que ela está entrando na lousa.
na tela. Tá? Isso é a geometria das 4 nuvens. Né? Aqui eu teria um par de elétron, um outro par de elétron, um outro par e um outro par. A diferença das 3 geometrias que nós vamos ver é justamente a quantidade de nuvens cheias. Então, se você imaginar uma molécula de metano, você vai imaginar um carbono com as 4 nuvens. Todas cheias. Então aqui eu vou colocar, ó, um hidrogêniozinho aqui, um hidrogênio aqui, um outro aqui e um outro um pouquinho maior só para dizer que ele está mais perto da gente aqui, ó. Tá aqui. É um tetraedro. O ângulo do tetraedro, eu vou voltar, ele é de 109 graus. Depois eu volto, eu passo tudo junto de uma vez só. Tá bom? Então, isso aqui é um tetraedro. Tá? Cada 3 vértices formam um plano. Então, ó, aqui você tem um plano no chão. Tá vendo? Um plano. Aqui você tem um outro plano, ó, formado por esses outros 3. Tem um outro plano aqui. E tem um plano aqui de trás, ó. Tá? É super difícil ver isso. É uma questão de você ficar olhando e acostumando o teu cérebro a perceber. Isso é fundamental na aula de isomeria ótica. Agora você imagina eu tirando esse cara daqui, ó. Não tem mais um tetraedro. Eu passo a ter uma pirâmide. É o que acontece na amônia. Né? A diferença em termos de geometria da amônia para o metano é justamente que na amônia uma das nuvens está vazia. Aliás, aqui é o metano, né? Tia. Perdão. Aqui, ó. Agora eu vou fazer então, ó. Átomo central, uma nuvem, 2, 3 e 4. Pronto. Tá? A nuvem de cima, eu não vou desenhar nem a ligação. Eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Pronto. Desenha aqui discretamente um parzinho de elétron. Se também não quiser desenhar, não precisa. E aqui você põe os hidrogênios, ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Essa pirâmide, ela forma uma base triangular aqui no chão, ó. Tá? Então ela é uma pirâmide trigonal. Tá? Então você tem uma geometria tetraédrica para 4 nuvens cheias. Aqui é uma pirâmide trigonal. Você pode falar piramidal trigonal. Tá? E aqui eu tenho o último caso de 4 nuvens, que é o caso do oxigênio. No caso do oxigênio, ó, 1, 2, 3 e 4. Tá? Teríamos 4 pares de elétrons. Só que o que vai acontecer? Eu vou colocar um hidrogênio aqui e vou colocar o outro aqui em cima mesmo. Tanto faz, né? Onde você vai colocar. Tá? Então, isso aqui é um átomo. Isso aqui é um átomo. Aqui é um par de elétron bem meia boquinha e aqui um par de elétron bem meia boquinha. Você percebe que é um tetraedro que, na verdade, não é um tetraedro, né? Aquilo que teria que ser as outras duas perninhas está vazio. Então, você olha para a molécula e enxerga uma figura angular. Mas é um angular diferente do angular do SO2. Por isso que a água tem o mesmo ângulo do tetraedro, que é uma coisa que a gente às vezes não para perceber. O ângulo do oxigênio com os hidrogênios aqui na água é de 109 graus lá. E o do metano também é. Aí você fala, poxa, mas moléculas com geometrias tão diferentes, uma é tetraédrica e a outra é angular? Que coisa estranha, né? Mas você enxerga que no fundo a raiz do problema é a mesma, as 4 nuvens. Tá?
Aqui você tem, então, angular. Tudo bem? A gente vai percebendo, né, que quanto maior o número de nuvens, maiores são as possibilidades de geometrias variadas, tá? Todos esses compostos, na verdade não todos, né, com exceção do composto de boro, até aqui era todo mundo obedecendo o octeto, certo? Só que acontece o seguinte, gente, outros elementos, como o enxofre e o fósforo, também hibridizam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, primeiro, essas geometrias lá no aplicativinho, e vou mostrar átomos com número estérico 5 e 6. Deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que eu nem coloquei. Coloquei o 5 e o 6, tá? Então, deixa eu correr rapidão aqui, peraí. Ó. Primeiro, vamos tirar aqui as nuvens. Ó, vamos colocar metano, ó, pronto. Metano, tá aqui. O desenho que a gente fez, ele está muito próximo disso aqui, ó. Ó. É difícil mexer, é meio sensível o bagulho aqui. Pronto. Mais ou menos isso aqui, ó. Você tem uma ligação para cima, uma para o lado, uma saindo e outra entrando lá atrás. Tá? Aqui está o ângulo. Aí o que eu vou fazer agora? Isso aqui é o metano. Se eu tirar uma ligação e trocar por uma nuvem, ó, se eu tirar só a ligação, ela vira plana. Ó. Põe a nuvem. Volta a ser agora uma pirâmide. O elemento central continua tetraédrico, porém com uma parte vazia. Isso aqui já seria amônia. Você vê que trocar um par eletrônico por uma ligação não afeta o ângulo, né? Ó. Agora eu vou fazer o quê? Vou transformar isso em água. Ó. Tira uma ligação e bota outra nuvem. Olha lá. Isso aqui é água. Tudo bem? E aí já vai ficando uma dica também, que não tem nada a ver com esse assunto agora, mas tem para ver lá para frente. Sim, sim. Na verdade, o que a gente vai perceber, né, em relação a essa questão? Quais são os elementos mais importantes que nós conhecemos? Vamos pensar em termos de que parece no vestibular. Então, é carbono, oxigênio, nitrogênio, um fósforo, um halogênio. Então, o que a gente está percebendo com a discussão dos casos? Que nós estamos discutindo justamente os elementos que caem. Gente, ninguém vai perguntar para a gente qual que é a geometria do ósmio, tá ligado? Tá? É sempre dentro daquele universo bem restrito dos elementos representativos, tá? Os caras que a gente usa na orgânica, tá? Então, o que você acaba percebendo? Aí, respondendo a sua pergunta bem especificamente, Ra. Você vai fazer exercício, vai perceber que os casos são sempre os mesmos, e aquilo que vira uma... É diferente de você decorar, é diferente. Aquilo internaliza, não é uma coisa que você... Porque quando você fala que decorou, você não sabe o porquê e aquilo fica meio frágil. Então não precisa se preocupar, porque com o que a gente está discutindo aqui, você determina a geometria de tudo, até de molécula orgânica maior, tá? Que daqui a pouco a gente vai fazer uma discussão também um pouco sobre isso. Voltando. Então, o que eu estava contando para vocês? Vamos pegar átomos com número estérico 5 e 6. Tá? Com o número estérico 5, eu queria comentar com vocês o caso do fósforo. Tá? O que acaba acontecendo? O fósforo, gente, ele pode assumir uma eletrosfera assim. Eu explico algumas moléculas com o fósforo assim. Por exemplo, ele fazendo uma dativa. Só que tem um tipo de átomo de fósforo que está no estado hibridizado. Ele tem 5 elétrons desemparelhados. Tá? Lembra que na aula de hibridização, embora a gente tenha discutido muito a questão do carbono, eu comentei que em vários casos de hibridização, os elétrons acabam se
desemparelhando. Qual a consequência imediata disso? O átomo expande a capacidade de fazer ligação. Né? Um fósforo como esse, ele está fazendo 5 ligações. Tá? Aí, só fazer um comentário, que agora eu me lembrei. Vocês lembram? A palavra fosfina para vocês fala alguma coisa? Palavra fosfina. Não tem nada a ver com HF aqui. Falamos, né? Em Vênus. A fosfina é isso aqui, ó. O hidreto de fósforo. Ela é explicada, essa estrutura, por esse fósforo aqui, ó. Faz 3 ligações covalentes, estabiliza, acabou. Só que tem uma substância que se produz em laboratório, que é bem tóxica também, que é o PCl5, pentacloreto de fósforo. Para você explicar um pentacloreto de fósforo, você está sugerindo que o fósforo é pentavalente. Então ele faz 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Tá? Esse é um caso de geometria molecular previsto também, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Que aí eu já mostro tudo de uma vez só, não preciso ficar indo e voltando. E aí, esse aqui é mais difícil da gente prever a estrutura por bom senso, né, gente? Por quê? Porque quanto mais nuvens eletrônicas tem, mais difícil a tua cabeça tem para funcionar. Uma coisa é você pensar assim, 2 nuvens se repelindo. 3. Trigonal. 4 já dá problema. 5, então, né? E um outro caso que eu vou comentar, que é o caso do número estérico 6. O número estérico 6, ele aparece com enxofre. O enxofre, ele é encontrado na natureza formando moléculas como H2S, que é super famoso, o ácido sulfídrico, tá? E ele também é produzido na indústria, substâncias onde o enxofre faz 6 ligações. Ou seja, ele também está com uma camada de valência onde os elétrons dele, todos, estariam desemparelhados. Tá? Então você tem um enxofre hexavalente. A gente sempre tende a pensar em coisas planas, né? Então, por exemplo, se a gente mostra uma estrutura dessa assim e pergunta para algumas pessoas, muito provavelmente muita gente vai pensar assim: era para estar, pelo menos era para mim estar, né? Para eu estar mostrando para vocês. Espera aí. Será que bugou aqui, véis? Olha lá, véis. Agora vai. Putz. Tô falando 30 mil vezes aqui a mesma coisa. Espera aí. E ainda com delays. Espera aí que temos problemas aqui, Houston. Volta. Espera aí. Gente, meu mouse tá meio bugadaço, cara. Pronto. Agora vai. Vocês estão vendo agora? Agora acho que foi. Vocês chegaram a ver o do fósforo? Eu tava falando que nem um loucão aqui. Aqui, ó. Aqui é o do PCl5. Acho que essa não sei se vocês chegaram a ver. Ó, o PCl5. Tá? Esse era o PCl5 que eu havia falado para vocês, que aí eu tinha comparado com a fosfina, tá? Aqui nesse PCl5, a geometria é meio loucaça, vocês vão ver. A molécula também é tridimensional, né? Que eu estava comentando antes de eu perceber que eu não estava exibindo a minha tela.
a gente tem uma tendência de pensar que a geometria mais provável, ou a mais estável, ou coisa do gênero, é uma coisa meio plana. Então, por exemplo, essa molécula aí, ela não vai ser um pentágono. Ela não vai ser um pentágono por quê? Porque caso ela seja um pentágono, o ângulo entre as ligações, que seria esse aqui, né? Pega o 360 e divide por 5, 1, 2, 3, 4, 5, não vai ser o maior ângulo possível. Então essa molécula vai sair do plano. Ela vai ter uma geometria específica. Essa outra aqui, também, ó, estava comentando com o enxofre. Ó. O enxofre, ele é mais comum na natureza assim, fazendo duas ligações, ou fazendo uma dativinha ali e tal. Acontece no ácido sulfúrico, né? Aqui, o enxofre está hexavalente. Sendo hexavalente, ele não vai ser um hexágono, porque o ângulo não é o maior esse aqui, tá? Então, meio que para encerrar esses casos, eu vou mostrar para vocês esses dois, que são casos de exceção do octeto, né? Acho pouco provável que apareça, mas para vocês visualizarem isso. Agora eu vou voltar lá. Tomara que eu não esqueça de compartilhar de volta. Ó. Qual que é o trampo aqui, ó? Eu vou botar 5 nuvens. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó. Acho que a gente consegue ver o negócio meio que assim, ó. É meio que chato pegar essas nuvens aqui. Vai ser um balãozinho, ó. Assim, ó. Assim. O que eu quero... Ver se você consegue perceber que isso aqui é a cara de um carbono sp2, ó. Parece, tá vendo? Um carbono sp2. Aqui o que eu tenho, ó? Eu tenho 3 nuvens formando um triângulo plano, ó. Olhando de cima, ó. As 3 nuvens formam um plano. E aí uma nuvem fica para cima do plano e a outra para baixo. São duas pirâmides, gente. Duas pirâmides trigonais. Uma emborcada na outra. Ó, uma para baixo e outra para cima, ó. Tá? Essa geometria, ela tem ângulos diversos. Quer ver? Vamos colocando assim, ó, pronto. Ó. Tá, volto. Volto, pode deixar. Relax. Aqui, ó. Deixa eu botando as nuvens aqui. Taca a nuvem. Opa, taca a nuvem. Ó, opa, exagerei nas nuvens. Ó, é isso aqui. O que a gente percebe olhando para a molécula? Ó? Ela tem 3 ligações que formam 120 graus, ó, coplanares. Agora, essa ligação aqui, ela está perpendicular, ó, ao plano. Essa configuração tá com as nuvens cheias. Eu posso fazer isso aqui, ó. Essa molécula chama-se forma de gangorra. Tá vendo que ela parece uma gangorra? Aí você pode tirar mais uma e colocar outra, ó. Aí ela forma geometria de T. Isso aqui chama geometria de T. Quando as nuvens estão vazias. Esses casos que eu estou mostrando para vocês, gente, eles são bem mais aprofundados, bem mais específicos, tá? Beleza? Depois eu completo lá. Agora, só para a gente encerrar essa discussão, vamos botar 6 nuvens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Quando eu ponho 6 nuvens, acontece uma bipirâmide também, só que agora a base é quadrada, ó. Tá vendo? É chamada de octaedro isso. Parece um balão, tá vendo? Um balãozinho. Ó. Aqui você tem as ligações do mesmo plano. Tem uma que está escondida lá atrás, né? Ó. Aqui você tem os planos, ó, perpendiculares. E também tem as vazias, ó, por exemplo. Se esvazia e bota uma nuvem, ó, você forma isso, ó. Tira outra e põe uma nuvem, ó. Vira molécula quadrada. Essa daqui é quadrada, quadrada planar, ó. Olha a geometria disso aqui. Que coisa de... Pera aí. Não.
Não. A gente viu que não altera, né? Ó. Você vê que os ângulos acabam inalterados. Isso já aconteceu lá na outra, né? Na plana trigonal. Quer ver, ó? Se eu trocar, pega lá uma trigonal. Opa, aqui. Pega uma trigonal. Tá aqui, ângulo de 120. Se eu trocar uma nuvem por um par sozinho, ó, troca, tum. Olha lá. A repulsão ela tem o mesmo efeito. Você entende? Essa é a sacada da teoria ao considerar que não importa se a nuvem está cheia ou vazia, a repulsão vai ser feita do mesmo jeito. Tá? E é uma coisa tão igual, né, que nem altera o ângulo. É claro, né, gente, a gente vai, vamos aqui também fazer uma consideração importante. Tudo isso que a gente está comentando é devidamente comprovado, porque hoje você tem em laboratório técnicas que medem ângulos de ligação. Foi assim que se descobriu que o benzeno era planar, né? Teve uma comprovação científica de que o benzeno era planar, tá? E uma série de outras coisas relacionadas a isso. Beleza? Tranquilos. Bom, deixa eu sair daqui. Eu vou voltar lá que vocês tinham pedido. Ó, aqui, deixa eu só voltar uma coisa rapidão. Só para eu escrever e deixar registrado, tá? Nos autos, na internet. Aqui a geometria é uma bipirâmide trigonal. Né? 3 desses átomos estão num plano. Você tem um átomo acima do plano e um abaixo do plano. Tá? É mais ou menos isso. E o fósforo estaria bem aqui no centro. Então ele faria uma ligação aqui, outra aqui, uma para cima e outra que vem aqui para baixo. Tá? Isso é a bipirâmide trigonal. A diferença é que um deles é um tetraedro completo e o outro é um tetraedro sem a bolinha de cima. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Aqui você tem um tetraedro porque é um microfone com tripé. Agora imagina que você vem aqui e tira o cabo do microfone. Sobra só o tripé. É a amônia. Porque a diferença é que um deles, o par eletrônico, está sem átomo. Então você não tem uma parte aqui da molécula. E aqui você tem um par com o átomo mesmo. Né? Então ele está grudado aqui. Então a diferença, na verdade, está no que você preenche ou no que está vazio. E aí tem umas perguntas que você tem que tomar cuidado para responder, né? Por exemplo, qual a geometria das nuvens eletrônicas do nitrogênio? Qual a geometria das nuvens eletrônicas do nitrogênio? A geometria é tetraédrica. Qual a geometria da molécula de amônia? A molécula tem uma geometria piramidal. Deu para entender? Por quê? Quando eu falo da geometria do átomo, eu falo da repulsão de todas as nuvens. Quando eu falo da geometria da molécula, importa saber se algumas dessas nuvens estão ocupadas ou não estão. Tá? Não sei se ficou claro. Vocês copiaram aqui? Eu nem perguntei, eu já saí saindo. Aqui que vocês tinham pedido, né? Naquele outro. Aqui e aqui. Aqui deixa eu escrever, ó. É uma bipirâmide de base quadrada. Então é mais ou menos assim, você tem um plano. Imagina que isso aqui é um plano. E aí, cada pontinho desse você tem um átomo.
Aqui você tem um elemento central. Um átomo aqui em cima e outro aqui embaixo. Então, como é que ele se conecta? Né? Quais são as ligações? Você tem aqui uma ligação, outra, outra e outra. Aqui uma quinta ligação e a sexta que vem aqui por baixo. Ó. Tá? São 6 nuvens eletrônicas. Então, imagina aqui, por exemplo, o enxofre no centro e aqui as outras, os flúors envolvendo, tá? Muito bizarro, né? Tranquilo? Isso é geometria molecular. Ô, Dan, você pode voltar naquela de novo? Porque eu ainda não entendi. Tipo, Ah, se trocar o paraeletrônico por ligação não altera o ângulo, por que que quando eu tiro ele em cima, ele muda, entendeu? Pra ele, mim teria que ser a mesma coisa, ele muda a aquele elemento forma, ali em cima e do lado. ele muda a forma da molécula. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Espera aí. Espera aí. Deixa eu voltar ali. Ué? Voltar. Aqui. Vamos lá. Troca, troca, troca. O que provoca a repulsão? São coisas, né? Pares ou nuvens. Então, isso aqui é o metano, ó. Aqui. Quantas nuvens eu tenho em volta do carbono? Eu tenho 4 nuvens. Tá? Qualquer coisa você vai interrompendo de novo, tá? Puta, não entendi, interrompe de novo. Eu tenho 4 nuvens. O que faz essas nuvens estarem na forma de um tetraedro? Uma nuvem repelindo as demais. E aí eu tenho, essas nuvens estão cheias com hidrogênios. Então, o que faz as nuvens estarem em tetraedro é o fato delas estarem em 4 nuvens. Se uma das nuvens estiver vazia, você tem um formato de um tetraedro ainda. Embora essa parte de cima você não está vendo, isso aqui é um elétron, isso não é um átomo. Então tenta imaginar isso aqui sem você ver isso, né? Você está vendo uma figura diferente, ó. Ela não tem a parte de cima, ela é uma outra figura, que é uma pirâmide mesmo. Tá? Agora, o porquê que o ângulo não muda? Porque você continua, em última análise, com 4 elementos se repelindo, que seriam uma nuvem, outra nuvem e outra. Tá? Então é assim, puta, eu tenho 4 coisas repelindo, essas 4 coisas vão ter um... Quer ver? Agora olha, então, porque assim, também tem uma outra coisa, Mari, se você não entendeu isso, você também não entendeu a água. Você também não entendeu a água, olha só. Olha para a água. Explica para mim por que a água é angular. Olha aqui. Você percebe que o oxigênio, ele é um tetraedro desmontado, ó. Porque na realidade, ele tem uma nuvem vazia e outra vazia. Então, essas nuvens, elas acabam contando para o ângulo. Por isso não faz diferença isso disso aqui, ó. Ó, o ângulo é o mesmo. Ou disso aqui. Tá? Então, porque assim, tem duas perguntas que a gente está tentando responder. Por isso que a gente tem que atentar. Uma coisa é a geometria do elemento central. Opa, empolguei. Não, tá certo. Isso aqui é o elemento central. O oxigênio é assim. O carbono é assim. O nitrogênio é assim. Agora, eles formam moléculas que podem estar com essas pecinhas cheias ou vazias. Então, quando o carbono faz ligações do tipo metano, você tem isso, ó. Todas as nuvens ocupadas. Geometria tetraédrica. Você nota que o tetraedro é uma pirâmide com uma perninha para cima. Se eu tirar este ligante e botar isto, veja que as nuvens continuam em tetraédricas, porém uma vazia. E aí a molécula passa a ter uma outra forma. Porque quando a gente fala em geometria da molécula, a gente está contando só com os átomos. Tá?
Continua a mesma coisa, agora com oxigênio. Ó, olha a geometria de um tetraedro novamente. Só que agora duas nuvens capengas. Não sei se ficou claro. Mais ou menos. Qualquer coisa você pode marcar plantão e a gente fala de novo. Tá? Aqui o negócio é o seguinte, é uma questão de visualizar, velho. Visualization. Qualquer coisa você me chama aqui. Pode mandar um privado também. Tá? Porque eu sei que você vive com vergonha de perguntar as coisas. Dirts, peraí. O par solitário não gera repulsão? Sim, gera. Por isso que a molécula continua tetraédrica. Ó, por isso que o elemento central, né? Ele continua tetraédrico. Porque para pensar o seguinte, ó. Vamos ver que agora você fez uma pergunta que me interessou. Quer ver? Eu vou provar para você que o par solitário gera repulsão. Ó. Olha para essa molécula. Ela tem par solitário? Não. Ela é plana, não é? O que acontece com essa planaridade se eu botar um par solitário? Olha lá. Percebe? Então, a situação é justamente essa. Se a molécula, o efeito que o par solitário exerce nas nuvens, independe dele estar solitário ou não. Ó, que é de novo, a gente volta àquele caso, ó. Tira e põe uma ligação. Ó. Olha aqui, ó. Continua uma pirâmide aqui embaixo, agora com uma coisa em cima. Tá? Vamos ver aqui. Pronto. Qualquer coisa volta aí. Tá? Mas tenha paciência. O bicho o sistema é bruto. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui. Bom. Agora então, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, como é que nós estamos de horário. Ah, tá. Então está na hora. Eu vou fazer o seguinte. Agora é o momento oportuno para que a gente faça um intervalo. Por quê? Porque nós vamos mudar de assunto. Na verdade, o que a gente vai fazer é trazer o conceito de polaridade, só que agora não mais para uma ligação. Nós vamos tentar entender a polaridade para uma molécula. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. A polaridade de uma ligação, ela é explicada pela diferença de eletronegatividade. Tá? Então eu vou deixar o gancho para a gente ir para o intervalo. Então, todo aquele conceito de eletronegatividade, ele serve para explicar por que existem nuvens eletrônicas deformadas. Vocês devem lembrar que a gente falou sobre isso na aula de ligação covalente. O que acaba acontecendo? Quando você pega uma molécula com esse tipo de geometria, por exemplo, você vai ter vários efeitos de ligações polares ou não. De tal maneira que a molécula ela vai ser um sistema que vai ter uma resultante de polaridades. Então, determinar a polaridade de uma molécula significa olhar para as ligações de maneira individual e tentar imaginar se aquele efeito em conjunto vai gerar um dipolo ou não. Tá? Por que esse assunto está colado na aula de geometria? Porque você só consegue determinar se uma molécula é polar se você conhecer a geometria dela. Claro que, por exemplo, a água a gente acaba decorando, que nem eu falei para vocês, algumas coisas a gente acaba memorizando. Agora, se aparece uma molécula um pouco diferente, eu preciso determinar a polaridade, eu vou ter que passar pela geometria dela, tá? Então, o que eu vou fazer? No meu aqui, são 8 para as 8. A gente volta às 8h05, tá? 13 minutinhos. E aí a gente continua de polaridade para frente, beleza? Eu vou fechar aqui a minha câmera, porque eu vou tomar uma água e já volto.